Olá a todos, este é o Pessoas e Talento, o podcast do IRH sobre pessoas, liderança e o futuro do trabalho. Aqui abrimos espaço para conversas que mostram como as organizações crescem através das pessoas e das decisões certas. Recebemos profissionais que lideram equipas e influenciam culturas, desde responsáveis de pessoas a gestores, empreendedores e decisores de negócio. O que nos interessa é a forma como desenvolvem talento e criam ambientes que fazem a diferença. O objetivo é simples, trazer ideias úteis para quem lidera ou trabalha com pessoas. Ideias que ajudam a tomar melhores decisões e atrair e desenvolver talento. Porque antes da tecnologia, dos processos e dos números estão as pessoas que fazem tudo acontecer. Eu sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da IRH Magazine. Convido-vos a me acompanharem nesta viagem. O Pessoas e Talento está disponível em vídeo no YouTube e em áudio nas principais plataformas de podcast. Cada um acompanha como preferir. Se ainda não subscreveram o nosso canal, façam-no agora, porque é a forma mais simples de não perderem nenhum episódio. E se este conteúdo vos trouxer algo útil, partilhem. É assim que chegamos a mais pessoas. Encontram-nos nas redes sociais também, Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube da RH Magazine. Junte-se a nós para trocar ideias, insights e experiências. Obrigada por estar desse lado. Vamos a isso. Hoje, a minha convidada tem um percurso que não segue o caminho habitual de quem lidera recursos humanos. Licenciada em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, começou a carreira como professora de matemática, pouco tempo. Depois entrou no setor bancário, no BES, e ao longo de mais de 30 anos percorreu, áreas muito diferentes. Agências, marketing, gestão de projetos, organização. No novo banco, agora, é diretora central do Departamento de Capital Humano, Bem-Estar e Experiência do Colaborador. Um departamento com um nome que já nos diz muito. Um banco que decidiu cuidar das pessoas e não é uma função de suporte, é uma decisão estratégica. Bem-vinda, Conceição Carvalho. Obrigada, Cristina. É um gosto estar aqui hoje para conversar consigo. Exatamente. Vamos falar aqui de uma experiência grande, já longa, no novo banco, mas também sabemos todos que evoluiu imenso. Mas, curiosamente, já o nosso anterior convidado era matemático e agora temos uma engenheira de sistemas. É verdade. Como é que chega aqui aos recursos humanos? Antes de mais, Cristina, quero dar-lhe nota que é um prazer estar aqui consigo, porque aprecio bastante o seu trabalho, nomeadamente na área de recursos humanos, e acho que tem feito um trabalho ótimo nesta área no nosso país e, portanto, parabéns por isso. Acho a pergunta muito gira, não é? Realmente, como é que da engenharia de sistemas para o departamento de capital humano? E eu diria que vou fazer aqui uma análise da engenheira, não é? Ou seja, primeiro, de forma objetiva, como é que é o percurso que me traz até aqui, e depois um bocadinho a análise, como é que isto aconteceu, não é? Então, efetivamente, quando eu entrei para o banco, entrei para um projeto que tinha a ver com a minha formação académica. Portanto, era um projeto que previa a substituição do sistema informático, quer central, quer na rede comercial. E, portanto, foi um projeto que durou cerca de um ano. Depois, para continuar nesta área, eu tinha que me mudar para Lisboa e eu sou de Famalicão, portanto, eu sou do Norte. Eu também, não falamos sobre isso, mas eu também. Então, eu sou de Arcos de Valdevez. Eu sou de Famalicão, portanto, duas minhotas. Exatamente, duas minhotas. Vamos nos entender bem. Exato. E na altura, por motivos pessoais, portanto, o meu contexto familiar, não queria mudar-me para Lisboa, mas queria continuar no Banco Espírito Santo. E então a oportunidade que eu tive foi ingressar na área comercial. Fui gerente de balcão, trabalhei numa direção regional e não há como fugir ao destino. Portanto, em 2000 regressei para Lisboa, também por razões pessoais, porque o meu marido estava cá a trabalhar e, portanto, vim para Lisboa. E aí tive a oportunidade novamente de ingressar na área mais ligada à engenharia de sistemas. O que é que me leva a transitar depois para a área de recursos humanos? Portanto, estive muito ligada a projetos informáticos, quer no departamento de marketing, quer depois num departamento de organização, que é hoje o equivalente a um departamento de transformação. Foi a chefia com quem me cruzei em determinada altura. Portanto, tem tudo a ver com as principais razões que nos levam muitas vezes a fazer alterações na nossa carreira. Portanto, não tinha, digamos, sinergias ou um alinhamento com essa chefia e então quis mudar.
E na altura, fruto também da experiência, porque portanto, tinha uma experiência de implementação de projetos, muito de gestão da mudança, e porque tinha sido professora de matemática, achei que a área da formação seria uma área interessante. E surgiu uma oportunidade, portanto, de eu me mudar para a área da formação, que estava integrada dentro dos recursos humanos, e portanto, a partir daí foi uma evolução natural dentro dos recursos humanos. Fazendo uma análise agora mais de como é que isto acabou por acontecer. Eu acho que tem a ver com, por um lado, toda a minha experiência de gestão de equipas. Na gestão de projetos, as pessoas são determinantes, muitas vezes, para o sucesso de um determinado projeto. E, portanto, acho que isso me levou a depois querer permanecer na área de recursos humanos e abraçar outras áreas. E assim como cereja no topo do bolo, diria que acho que é muito mais desafiante lidar com pessoas do que lidar com computadores. Claramente, e, portanto, claramente. mantive-me nesta área que de facto é bastante desafiante. Claramente. Mas o que é que essa formação da engenharia técnica trouxe para esta área mais de pessoas, mais soft, que costumamos dizer, não é? Um bocadinho mais soft. O que é que lhe trouxe que, se calhar, se tivesse um percurso puramente de recursos humanos desde o início, não teria? Eu diria que tem a ver com o facto de, por um lado, enquanto formação académica, um curso de engenharia, nós somos muito estimulados à componente de análise crítica, digamos assim, muito estimulados também para, perante qualquer situação, primeiro fazermos um diagnóstico, olharmos objetivamente para o que é que está à nossa frente e o que é que leva a determinada circunstância. Depois, uma forma de estruturar e organizar a informação, portanto, também é algo que é muito estimulado num curso de engenharia. A capacidade de análise e de resolução de problemas. E num mundo cada vez mais imprevisível, mais diverso, eu acho que isso também é uma componente muito, muito relevante. Portanto, do ponto de vista da formação académica, diria que isto são tudo competências que são úteis naquilo que são também os desafios ao nível dos recursos humanos, da gestão de pessoas. Do ponto de vista daquilo que é o meu contexto dentro desta organização, é que eu tive a oportunidade de fazer coisas muito diferentes, de lidar com áreas muito diferentes dentro do banco e com muitas pessoas dentro do banco. Portanto, nós neste momento somos cerca de 4.200 e, portanto, eu conheço muitas destas 4.200 pessoas. Obviamente não é possível conhecê-las todas, não é? Mas conheço. Até porque nós ainda temos cerca de 75% das pessoas que ainda são pessoas que transitaram do BES para o novo banco. Portanto, ainda há aqui uma base muito grande de colaboradores que têm, digamos, um percurso dentro do banco muito, muito, muito sólido. E, portanto, acho que são estas as valências que me têm ajudado naquilo que tem sido este caminho dentro dos recursos humanos. Portanto, fazer diagnóstico, uma análise crítica dessa informação, sistematizar a informação, implementar soluções e monitorizar depois os resultados e depois um processo de melhoria contínua, que também é algo muito ligado. Que apesar de muitas pessoas não acharem que não, mas a gestão de RH é altamente técnico. Sem dúvida. É altamente técnico, cada vez mais. Exatamente. Cada vez mais baseado em dados, em coisas muito, muito concretas e não tanto como se fazia antigamente. Claramente a engenheira aí, a cabeça da engenheira ajuda. No novo banco, atualmente, vocês têm uma clínica, têm enfermagem, têm uma série de coisas que já nos vai explicar. Como é que se chegou a este modelo? Lá está, mais uma vez, é um processo também de melhoria contínua. Portanto, já no passado havia esta preocupação de cuidar das pessoas, mais numa lógica de cuidar da saúde das pessoas. E, portanto, já tínhamos, além daquilo que é a obrigatoriedade por lei da medicina do trabalho, já tínhamos algumas especialidades gratuitas para colaboradores. Os bancários sempre tiveram essa área muito desenvolvida. Também temos o nosso seguro, portanto, o nosso SAMS, não é? Que também é, de facto, um benefício muito relevante para esta área da banca. E, portanto, era muito ligada a esta componente mais da saúde, não é?
depois fomos evoluindo, não é? À medida que o tempo vai passando, que a sociedade também foi evoluindo e que o banco foi evoluindo, fomos acrescentando outros benefícios, digamos assim. Também houve sempre uma preocupação com o tema da alimentação, portanto sempre tivemos cantinas no banco. Depois, mais tarde, contratamos a consultadoria na área da nutrição para também responder a essa necessidade. E na altura da resolução do BES para o novo banco, houve uma forte preocupação de cuidar das pessoas, portanto foi um momento crítico a esse nível e, portanto, fomos acrescentando medidas, nomeadamente ao nível da saúde mental, para ter aqui algum suporte a esse nível para os colaboradores. Depois a pandemia volta a dar aqui um empurrão, digamos assim, para o trabalhar destes temas e, finalmente, com a nossa mudança para o campus. Exato, era ia perguntar. Também ajudou? Também ajudou, ou seja, foi mais uma oportunidade para olharmos para aquilo que já tínhamos e como é que poderíamos incrementar aqui algumas medidas que permitem, digamos assim, cuidar das pessoas. Mas se calhar agora o programa tem 4 anos, sensivelmente. Sim, portanto nós neste momento temos o programa 5+. 5+, o programa 5+, que tem à volta de 4 anos. Antes de lhe perguntar algumas conclusões, o que é que aprenderam, pode-nos explicar exatamente o que é, porque é um programa super completo, que vai desde a saúde física, como disse, à saúde mental, nutrição. Conte-nos um bocadinho sobre isso. Sim. Portanto, isto vem precisamente na sequência da pandemia, portanto, ali já digamos assim, no rescaldo, sentimos necessidade de pegar no programa que tínhamos na altura, que pronto, tinha ficado ali um bocadinho mais esquecido, entre aspas, porque o nosso foco foi muito responder à emergência que a pandemia nos impôs. E então criámos este programa, o programa 5+, onde trouxe, digamos aqui, uma forte componente do tratamento da saúde mental. Portanto, 5+, o que é que significa? É um programa que tem 5 objetivos: mais saúde física, mais saúde mental, mais bem-estar, mais equilíbrio e mais felicidade. Portanto, no fundo é uma orientação daquilo que pretendemos fazer. E depois definimos também uma política de 8 dimensões que deveríamos trabalhar neste programa, portanto a saúde física, a saúde mental, ou o bem-estar físico, mental, social, o financeiro, o intelectual, portanto uma série de dimensões, o profissional também, que trabalhamos neste âmbito. O que é que nós fazemos muito neste programa? No fundo, fazemos muita literacia nestas várias dimensões do programa. No fundo, é formação, é permitir desenvolver competências para que as pessoas também sejam uma parte ativa neste cuidarem-se. E, portanto, procuramos dotar as pessoas dessas capacidades, desses instrumentos para o poderem fazer. E depois trazemos também uma série de iniciativas, workshops, formações, algumas práticas, para que as pessoas possam, no fundo, em contexto profissional, poderem ter também algum tempo para estas atividades ou estas práticas de autocuidado. Portanto, resumidamente é isto. Temos depois uma componente também muito de comunicação, que isso é algo Pois, também... era o que eu ia perguntar. Como é que fazem para se assegurar que os colaboradores aproveitam tudo o que têm à disposição, que é muita coisa? Sim. Portanto, preocupamos-nos também com essa vertente da comunicação. E o que é que nós fazemos? Nós mensalmente definimos um calendário de atividades e divulgamos esse calendário das atividades para toda a organização. Geralmente um mês vai versar sobre um determinado tema, também para atrair as pessoas, e fazemos essa comunicação. Semanalmente publicamos também uma pequena dica de autocuidado para que as pessoas possam ir implementando boas práticas, digamos assim, no seu dia-a-dia. E depois fazemos sempre também monitorização destas atividades, ou seja, perceber como é que as pessoas avaliam esta experiência
e o que é que elas gostariam de ver trabalhado no âmbito deste programa. E, portanto, lá está um processo de melhoria contínua, de escuta ativa e vamos integrando isso no nosso programa de bem-estar. O que é que depois é o nosso desafio? Tem a ver com as características da nossa organização. Nós temos cerca de metade dos colaboradores concentrados no campus e é mais fácil fazer iniciativas presenciais, mas temos uma rede de balcões e, portanto, para chegar a todos, aí o online vem-nos dar um suporte e, portanto, todos os meses temos pelo menos aquilo que nós chamamos a palestra 5+, que é direcionada para toda a organização, onde trazemos um especialista de uma determinada área, por exemplo, o sono, e portanto, toda a organização, todos os colaboradores podem assistir a essa palestra e, portanto, enriquecerem-se do ponto de vista daquilo que são competências e instrumentos de autocuidado nessas matérias. Claro. E ao longo destes 4 anos, o que é que aprenderam? Que conclusões é que já podem tirar? E o que é que interessa mais às pessoas? Não sei, é a literacia, saúde mental? É a literacia financeira que está agora muito e ainda bem cada vez mais desenvolvida. O que é que aprenderam ao longo destes 4 anos? Aprendemos que é importante ter iniciativas para 4.200 pessoas, mas não podemos achar que vamos conseguir efetivamente chegar às 4.200 pessoas, não é? Portanto, mas esse nível é importante e cada um, digamos assim, procura aquilo que faz mais sentido para si ou que tem mais necessidade de desempenhar. Mas depois também temos, digamos, do outro lado da balança, uma preocupação de quase que do acompanhamento personalizado. Ou seja, aquilo que é importante para mim, para a Cristina pode não ser minimamente importante, não é? E, portanto, tentamos fazer este jogo, digamos assim, de ter iniciativas que chegam a todos e depois vamos ver também aquelas iniciativas que só são apelativas ou interessantes para alguns. E, portanto, é isso que procuramos fazer, obviamente também olhando para a gestão de recursos, não é? Claro. Nomeadamente os financeiros, claro. E, portanto, olhamos muito para dentro para tentar perceber o que é que são recursos que nós já dispomos e como é que os podemos aplicar para responder a algumas situações de forma mais micro, digamos assim. E, portanto, procuramos fazer isto. Dê-me um exemplo. Posso dar o exemplo, eu gosto muito de usar este exemplo, que é o exemplo do takeaway. Se calhar a Cristina já o conhece. Lembro-me de ter ido, exatamente, lembro-me de termos falado sobre isso, que é, e às vezes até costumo falar disso noutras conferências ou noutras coisas, porque realmente fez muita diferença, mas explique lá o que é. Uma coisa muito simples. Exatamente. Uma altura em que estávamos a trabalhar mais o tema da conciliação, portanto, entre a vida profissional e pessoal, e percebemos que tínhamos que implementar algumas medidas. Uma das coisas que nós percebemos é que na transição da vida profissional no dia-a-dia para a vida familiar, há sempre aquele stress de ir buscar os filhos à escola e tratar do jantar, não é? É uma coisa que de alguma forma nos estressa, sobretudo quem tem filhos, não é? E, portanto, tentámos perceber como é que nós podíamos ajudar aqui nesta dificuldade. Então percebemos que se nós temos uma cantina, portanto, que é um custo que já está assumido, claro. Se todos os dias temos que confeccionar refeições, por que não tentar na cantina também disponibilizar um serviço de takeaway para que as pessoas possam levar para casa o seu jantar? E efetivamente foi uma medida de sucesso. Ela não chega a todos, porque neste momento só temos no campus, portanto lá está, não chega à nossa área comercial, mas efetivamente foi uma medida muito apreciada. Foi giro porque tivemos colaboradores que partilhavam connosco que minha filha não comia sopa e agora já come sopa, porque a sopa é boa e portanto é mais fácil levar todos os dias sopa fresca para casa. Ou então, eu não consegui ir ao ginásio porque tinha que ir para casa fazer o jantar, mas agora que levo já o jantar comigo, já dá para parar primeiro no ginásio e depois chego a casa e já tenho o jantar feito. Exatamente. E, portanto, é um dos exemplos em que olhamos para dentro, para os recursos e tentamos fazer uma medida poder diferente. Levar uma sopinha para casa para o jantar faz toda a diferença. É verdade, ajuda imenso. Imenso. Tira uma parte da carga mental.
Começa logo por aí, é a carga exatamente. mental, é pensar, ok, já o que é que eu vou fazer para o jantar? Não sei, mas posso levar no takeaway. Isso ajuda a não ter aquela carga sempre que cai muitas vezes, mesmo que a gente não queira, sobre as mulheres. O que é que a gente vai fazer para o jantar? Mas cada vez menos, e ainda bem. Também a saúde mental. Já se fala muito mais, vocês já falam disso há muitos anos também. Como é que o novo banco lida com esse aspecto, essa parte? Sim. A saúde mental às vezes assusta, não é? Falar em saúde mental, ou houve ali um momento em que também parecia que era moda falar de saúde mental. Eu acho que nós trabalhamos muito a saúde mental sem falar propriamente em saúde mental, porque há muitas coisas que influenciam, não é, aquilo que é o bem-estar mental. Portanto, nós procuramos primeiro trabalhar muito a prevenção. Portanto, no fundo, todas estas iniciativas, mais no âmbito do programa 5+, trabalham essa componente, digamos assim, da prevenção, porque procuramos promover hábitos saudáveis, que as pessoas entendam a importância de adotar esses hábitos saudáveis e quando não os adotam, que tipo de consequências é que podem ter. Isso passa por saber cuidar da saúde física, da nutrição. O tema da socialização, eu acho que é um tema que tem um impacto muito grande naquilo que é o nosso bem-estar mental, e trabalhamos muito também essa componente. E o tema da gestão do stress, ou gestão de cargas, que também é um tema que está sempre na ordem do dia. Eu costumo dizer que nós não conseguimos muitas vezes mudar o contexto, não é? Não conseguimos mudar a adversidade, quando ela vem mesmo, não é? Claro. Acontece, e não temos essa capacidade. Portanto, o que é que nós procuramos fazer? Dotar as pessoas de capacidades para lidar com. Portanto, quando o imprevisto surge, quando estamos numa situação de stress, como é que podemos lidar com? E, portanto, vamos dando alguns desses instrumentos. Posso também aqui dar alguns casos concretos. Por exemplo, temos um programa de mindfulness que está sempre disponível para que as pessoas possam fazer. Temos aulas de yoga, temos aulas de relaxamento. Os eventos de socialização acho que também são um forte contributo para isso. As comunidades, nós criamos algumas comunidades. Há uma que é aquela que eu gosto, digamos, não devia dizer isto se calhar, mas que é a minha preferida, que é o Clube de Leitura. Nós temos o Clube de Leitura 5+, que é uma comunidade de pessoas que se querem juntar pelo menos uma vez por mês para partilhar aquilo que são as suas leituras. E, portanto, é muito, muito interessante. Depois, há uma componente que tem a ver então com o tema da gestão do stress, e aí procuramos também envolver as FIAs, no sentido de poderem ajudar também aquilo que são as suas pessoas para lidarem com o tema da gestão do stress, que é altamente impactante na saúde mental. Claro. E a minha pergunta ia exatamente para as FIAs, porque há bocado a Conceição, quando falou do percurso, disse que houve ali uma altura em que se calhar estava menos alinhada com, vamos chamar-lhe assim, com uma FIA, e levou a tomar uma decisão de carreira. Ou seja, como é que vocês no banco trabalham as lideranças para ter a certeza que não são lideranças tóxicas, que têm essa sensibilidade também para a gestão do stress e da carga de trabalho e etc. Todos sabemos que temos muito trabalho normalmente, mas as FIAs são super importantes quando nós temos todos muito trabalho. Como é que vocês trabalham essas pessoas? Só mesmo. Não é um lugar comum dizer que as lideranças... Aliás, isso é verdade nas organizações, nos países, na sociedade. Claro. Sem dúvida que a liderança é um elemento crítico. Um bocadinho também retomando aquilo que referi, não é? Nós temos medidas que são muito transversais para toda a organização, mas depois como é que se chega às 4.200 pessoas, não é? Nós definimos políticas, por exemplo, temos uma política de teletrabalho, não é? Que podemos fazer até 3 dias por semana de teletrabalho, desde que a função o permita, mas depois é com a chefia que efetivamente a implementação do uso dessa política pode acontecer
de uma forma mais feliz ou menos feliz, não é? E, portanto, eu diria que as lideranças são quem ajuda a materializar estas políticas e estes benefícios para os diferentes colaboradores do banco. Nós implementamos também um projeto de transformação cultural, portanto, fruto também daquilo que tem sido a história do banco, e nessa implementação da nova cultura, onde foi definida uma missão e os novos valores do banco, tivemos também um programa de formação das lideranças, portanto, para haver um alinhamento não só com a cultura, mas também na forma de relação com as suas equipas. E, adicionalmente, estamos neste momento a fazer um programa já mais alinhado com os temas do bem-estar. Nós estamos a fazer aqui, ainda para um grupo mais pequeno de líderes, com cerca de 40, na área comercial, porque nós percebemos na avaliação de riscos psicossociais que a nossa área comercial, portanto, os resultados não eram tão favoráveis como os centrais. Lá está também fruto da transformação que tivemos no campus. Mas também é uma área complicada, ou seja, os comerciais às vezes exigimos sempre muito dos nossos comerciais. Sim, tem os clientes que também geram uma pressão, não é? Muito grande. E então estamos a fazer um programa muito focado no líder. Ou seja, o líder também tem que ser cuidado e preparado para depois estar bem para a sua equipa. E este programa é um programa personalizado para que, quer do ponto de vista, portanto, há um acompanhamento psicológico, há um acompanhamento nutricional, para que estes líderes estejam bem e percebam que a forma como eles lidam e interagem com as suas equipas tem um impacto muito grande. Porque, sem dúvida, não é? O relacionamento é algo que tem um impacto muito grande connosco. O feedback está a ser muito positivo, destas cerca de 40 pessoas, e vamos depois medir resultados, ou seja, tentar perceber qual é o impacto deste programa na população, digamos assim, que é gerida por estes 40 líderes. Excelente. Eu ia exatamente a isso, à medição dos resultados, ou seja, estão a transformar a cultura. Como é que a engenheira aqui vê a medição destes resultados? É assim, obviamente que é difícil isolar, não é? Claro. Aquilo que é o impacto apenas no caso do programa 5+, que é aquele que me diz respeito. A transformação cultural não foi gerida por mim, mas nós olhamos para alguns indicadores e tentamos perceber a evolução desses indicadores e acreditamos que há contributo deste programa para o mesmo. Há uma medição que nós fazemos, que é aquela mais simples, digamos assim, que é ver o nível de participação nestas medidas. E, por exemplo, o ano passado nós tivemos cerca de 8.000 participações e tivemos cerca de 60% de colaboradores que participaram pelo menos numa iniciativa do programa 5+. E aqui só estou a falar do programa 5+, não estou a falar do uso de alguns benefícios que as pessoas têm. Por exemplo, o uso dos serviços clínicos não estão dentro deste número. Depois, o que é que nós olhamos? Para os resultados do Pulse e tentamos perceber a evolução destes resultados. E, portanto, ele tem evoluído, o Pulse, obviamente que não é só pelo programa 5+, mas nestes 4 anos de existência do programa aumentou cerca de 12 pontos percentuais, o que é interessante. Ao nível do absentismo, também é um indicador que achamos importante olhar, e desde o início do programa até agora reduzimos 1 ponto percentual, que do ponto de vista de absentismo é relevante. Neste momento temos 2,13% de absentismo. E depois temos os riscos psicossociais. Portanto, também fazemos todos os anos, desde a pandemia nós fazemos esta avaliação anual, e também comparando o referencial no lançamento do programa e os últimos resultados, nós temos tido também uma evolução positiva. Nós fazemos uma análise nos resultados que conjugamos, portanto, o indicador de burnout com o indicador de engagement, e fazemos uma distribuição dos colaboradores por 3 grupos. O grupo saudável, o grupo de risco e o grupo de mal-estar. E este grupo saudável tem aumentado a sua percentagem. Portanto, aumentamos cerca de 10 pontos percentuais
no número de pessoas que estão dentro deste grupo. Agora, obviamente, continua a haver muito trabalho para fazer, até porque o mundo é dinâmico. Exatamente. Portanto, nos recursos humanos o trabalho nunca acaba. Exatamente. Enquanto existirem pessoas, há trabalho para fazer. Sem dúvida, Cristina. Mas realmente nota-se aí um trabalho consistente, de fundo, bem pensado e claramente integrado na estratégia global do banco. Como é que chegaram a integrar esse programa na estratégia global? Eu diria que o momento onde conseguimos captar melhor a atenção, digamos assim, da gestão para se apostar mais nesta área foi na pandemia. Eu acho que isso até é um bocadinho transversal a todas as organizações. Claramente foi um momento em que percebemos que temos que cuidar das pessoas. Naquele momento foi urgente, não é? Esse cuidado, e a partir daí entendeu-se que efetivamente faria sentido essa aposta, porque todos ganham, os colaboradores ganham, a organização ganha. Se as pessoas estiverem bem, se forem saudáveis, a produtividade também aumenta. Há muitos estudos que a Cristina também conhecerá sobre o tema e não há dúvidas sobre isso. E, portanto, nessa altura houve essa aposta, foi também quando surgiu depois o programa 5+, e existe uma área que é a área do bem-estar e experiência do colaborador. Acho que também é uma evidência de que efetivamente a gestão aposta neste tema do cuidar das pessoas e, portanto, faz parte daquilo que é o trabalhar cultura e pessoas, o tema do bem-estar. Acho que temos uma cultura de cuidar e de promover o bem-estar dentro da organização. E isso vem de cima, a gestão tem que querer isso para depois poder aplicar. Estamos quase a fechar, isto passa. O tempo voa, Cristina. O tempo voa. Quando 2 minutos se põem a conversar, o tempo voa. Hoje não podia ser de outra maneira. Mas não vou deixar fechar sem, para os nossos ouvintes, que recomendações é que diria uma colega que está a tratar das mesmas áreas noutra organização, o que é que gostaria de lhe transmitir também com os anos de experiência que tem do programa e de tudo que aprendeu no novo banco? Uhum. Eu diria que depende um bocadinho do estágio de maturação em que a empresa poderá estar relativamente a este tema, não é? Haverá pessoas que farão melhor do que nós, outras igual a nós, outras terão a dar os primeiros passos. Eu acho que o orçamento nunca pode ser desculpa para não fazer. Era o exemplo que lhe dava há bocadinho, não é? Precisa ter imaginação. Exatamente. E nós portugueses, não é? Acho que temos essa capacidade. É olhar para dentro e como é que eu posso rentabilizar recursos. Eu gosto sempre também de dar o exemplo daquilo que é a segurança e saúde no trabalho, não é? Que é uma obrigatoriedade para as empresas e é de facto algo que não deve ser visto só como algo legal que tem que ser cumprido. Não, devemos olhar para a medicina do trabalho e para tudo o que é feito nesse âmbito como um instrumento para fazermos mais. É assim que nós temos, por exemplo, a nossa clínica, onde temos a medicina do trabalho, mas também temos as especialidades, medicina geral, a psicologia, a psiquiatria, a nutrição e uma ligação à medicina do trabalho. Portanto, na medicina do trabalho nós temos uma relação próxima com os médicos e, portanto, queremos garantir que aquelas consultas são consultas que abordam quer a saúde física, quer a saúde mental e depois fazem a ligação, a articulação com as restantes especialidades. Depois, acho que é importante fazer sempre um diagnóstico, não é? Perceber efetivamente qual é o estado da nossa organização e quais são os pontos críticos para atuar. Isso há formas relativamente simples de o fazer, sim, com questionários. Sim. E é importante também olhar para a caracterização sociodemográfica da nossa organização, não é? Portanto, nós percebemos isso a determinada altura que tínhamos, por exemplo, muitas medidas, muitos benefícios para filhos de colaboradores e começámos a perceber que havia colaboradores que já não eram abrangidos por esses benefícios. Então tivemos que pensar, não, espera, ali uma fatia expressiva de colaboradores que precisa de outro tipo de benefícios.
por exemplo, há o tema dos pais agora, não é? Exatamente. Portanto, a nossa pirâmide demográfica é mais encostada à direita e muitos de nós temos os nossos pais também que precisam de mais atenção da nossa parte e, por exemplo, nós agora temos uma medida que é a dispensa da tarde de aniversário no dia de aniversário dos nossos pais. É só um pequeno exemplo. Depois, acho claramente que todos nós temos que olhar para as nossas organizações e tentar que elas tenham mais humanismo, tenham mais valores, porque é aquilo que impacta mais nas pessoas, na atração e na retenção, é os relacionamentos, não é? E, portanto, acho que cada vez mais as pessoas têm que ter esse investimento, digamos assim, em tornar a organização cada vez mais humana. E depois esta capacidade de influenciar. Nós também procuramos muito e temos um slogan que é juntos cuidamos do seu bem-estar. Ou seja, trazer a responsabilidade individual para cima da mesa, não é? Todos nós podemos contribuir para o bem-estar dos outros, não é? Claro. Um colega que está ao meu lado, que também precisa se calhar de uma atenção, não é? Não quero com isto ser paternalista, não. Acho que claro. No sentido de temos que ser mesmo mais empáticos. Acho que é algo que não é também um lugar comum, acho que deve ser vivido. E vou tentar terminar aqui com um pensamento, não sei se é para terminar, Cristina. Infelizmente é. Tenho lido livros sobre o Spinoza, assim, ultimamente, e há uma frase dele que eu acho que define, não sei se é a frase, portanto é o pensamento, pode não ser exatamente este, mas que define a empatia, que eu acho que é um valor muito, muito importante, que é não ridicularizar, não deplorar, não detestar, mas compreender. Eu acho que se nós conseguirmos compreender o outro, o que se passa à nossa volta, o que se passa na nossa organização, também conseguimos ser mais assertivos naquilo que a nossa organização precisa para o bem-estar de todos. Exatamente. Não poderia dizer melhor, calçar os sapatos da outra pessoa para perceber como é que ela se sente. Conceição, muito obrigada. Isto passou a voar realmente. Obrigada pela sua presença e a quem nos ouve. Muito obrigada por estar aí desse lado e até um próximo episódio. Obrigada, Cristina.